Fala pra gente um pouquinho desse projeto, né? As pessoas estão querendo saber. Quem pode começar? Pode começar primeiro. Vocês vão brigar, não, né? Já fiquei sabendo que vocês já se conhecem. Então vamos lá, Marcelo. Você não pode juntar um promotor e um advogado criminalista no mesmo lugar e não querer que eles briguem um pouquinho, pelo menos. Porque eu ouvi falar que eles gostam de falar pouco, né? Pouco. Sei. Antes de começarmos a trabalhar com o projeto especificamente, o 513 do Senado, Sim. eu gostaria de levantar algumas questões que não saem muito na imprensa. É uma visão de mundo que eu acho um pouco incorreta da maneira que se trata a questão carcerária. Primeiro, você deve ter lido, ter visto na imprensa informações de que o Brasil prende muito e prende mal. Eu particularmente discordo das duas afirmações. O Brasil nem prende muito, nem prende mal. Nós temos um número, o Brasil é o quarto país que mais prende no mundo. Em dados de dezembro de 2014, nós tínhamos 627 mil presos. Isso nos coloca em quarto lugar, mas o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Então a relação é obviamente direta. E o segundo fator é o nosso índice de criminalidade. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela prevê que um país que atinge um número de 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, atinge uma epidemia de violência. E o Brasil, acabou de sair agora no mapa da violência de 2016, a nossa média foi 29,6. A média de Minas Gerais de 2015 foi 19,7, com alguns picos de violência localizados, como Betim chegou a quase 50. Nós temos estados no Brasil, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, que supera 50, 60, 90 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Então nós temos uma enorme criminalidade. E nós temos hoje, na questão de porcentagem da população, alguma coisa como 0,31% de brasileiros encarcerados, brasileiros presos. O Chile, que tem sido um exemplo de boa administração na América do Sul, de democracia nos últimos anos, tem 0,25. Eles têm 43 mil presos com 17 milhões de habitantes. Só que o índice de violência do Chile, o número esse específico de homicídio, é 3,2. Então eles com 3 homicídios a cada 100 mil habitantes, têm 0,25% da população presa. Nós, que temos 30 homicídios praticamente por cada 100 mil habitantes, temos 0,31. Com 600 e poucos mil presos, numa população de 208 milhões. Então nós não prendemos muito, não de acordo com os índices que nós temos de criminalidade. O que nós temos no Brasil é uma questão crônica de falta de vagas. Não que Minas Gerais, por exemplo, que é o nosso estado, que é o que interessa para nós, não tenha investido nos últimos anos. Isso é um crédito que eu sempre dei para o governo. Em 1990, nós tínhamos 3.947 vagas em Minas Gerais. Esse número mágico nunca saiu da minha cabeça. A Advocacia Geral do Estado tem esse número. De lá para cá, isso decuplicou. Hoje nós temos 30 e poucas mil vagas em Minas Gerais no sistema carcerário, sob a administração da Secretaria de Administração Prisional. Temos mais umas 2.500 vagas no projeto APAC, que é uma questão muito interessante para até conversar sobre isso um dia ou hoje um pouco. E temos o projeto Curar para egressos, usuários de drogas, etc. O total, mais ou menos umas 38, 39 mil vagas. Temos ainda presos em poder da Polícia Civil, em situação irregular, mais ou menos uns 4, 5 mil presos que não deveriam estar, mas estão nas delegacias. A nova lei, inclusive, ela proíbe preso em delegacia, ou proíbe carceragem em delegacia, para ser mais exato. Então, nós temos hoje, em número de vagas regulares ou irregulares em delegacia, menos de 40 mil, alguma coisa como 38 mil. E temos um número de presos, que isso varia dia a dia, superior a 60 mil. O último levantamento exato que eu fiz foi em 3 de outubro, para utilizar de dados em um artigo que eu escrevi, está sendo publicado agora. Nós tínhamos 62.800 e poucos em 3 de outubro. Só que isso varia, pode ser 65, porque é um entra e sai danado nos presídios. Então nós temos um déficit aí, coisa entre 25 e 30 mil vagas. Ou seja, o Estado de Minas investiu, mas não investiu o suficiente. E nós temos situações pontuais que transformam o caos, que trazem o caos para o Estado. Por exemplo, sem querer me alongar demais, mas para falar agora de Belo Horizonte, a situação que nós vivemos. Em 2012, o governo do Estado começou um projeto chamado IGESP Focal, uma gestão de segurança pública com foco em uma criminalidade específica, o que mais preocupa o cidadão, que é roubo e extorsão. Que o medo que todos nós temos hoje de sair na rua é do assaltante de esquina, é de alguém encostar uma arma na janela do seu carro, encostar uma arma na sua cabeça para levar o seu celular. Esse é o medo que todo mundo tem hoje em dia. O primeiro levantamento que foi feito com base em ocorrências policiais, ou seja, crimes registrados, foi de 64 roubos por dia em Belo Horizonte. Nossa. E se identificou que 3/4 dos roubos de Minas Gerais acontecem em 13 municípios. Nos 13 maiores mesmo, BH, Contagem, Betim,
Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Divinópolis, surpreendentemente Nova Serrana. É o 13º. Então, o trabalho de segurança pública tem que ser focalizado nesses centros. Mas de lá para cá, esse trabalho continua sendo feito, esse trabalho estatístico de levantamento de ocorrências policiais, e o último número que nós temos superou 120. Sim. Então, em 4 anos, dobrou o número de registros de ocorrência de roubo e extorsão aqui em BH. Dobrou. Ou seja, a criminalidade só tem aumentado, e uma causa disso, pelo menos uma causa primária, na visão de mundo que eu tenho, na visão de mundo que o Ministério Público tem, embora eu não possa falar por todos os promotores, porque cada um tem sua independência funcional, mas na visão de mundo que nós temos, é que uma das causas é a impunidade. Entendi. Agora, o Anderson é especialista em direito penal, né, Anderson? Sim. Pois é, qual que é a sua visão diante desse novo projeto aí? Nós percebemos que o promotor já gosta de falar um pouquinho, né? Nada, ele fala pouco, que isso? Ó, e já chegou pergunta para vocês aqui, mas vamos lá. Concordo em partes. Mudou-se um pouco o discurso agora com relação ao sistema prisional, mas da criminalidade. É uma coisa óbvia. Sim. A criminalidade gera o cárcere. Só que nós temos que analisar o seguinte: será que o Estado ele está cumprindo com o seu papel? É lógico que aquele cidadão que infrator, aquele cidadão que cometeu crime, ele tem que ser punido. Mas ele tem que ser punido de uma forma que ele vai voltar à sociedade ressocializado. Mas primeiro, vamos analisar o ponto. Será que o Estado cumpre o papel que é destinado a ele? Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê que nos aglomerados, aquela criança, aquele adolescente, ela tem que ter cultura, ela tem que ter educação, ela tem que ter lazer. O Estado ele é obrigado a fazer isso. Outra coisa aconteceu também. O Estado ele é obrigado a fornecer saúde, não é? Qual de nós pagamos plano de saúde? Porque o Estado não fornece saúde. O Estado é obrigado a fornecer educação. Mas quantos de nós estudamos em escola particular porque o Estado não fornece uma educação de qualidade? Então começa por aí. Se o Estado fornecesse tudo isso, comparado Brasil com a Europa, Brasil com o Canadá, mas será que nós temos a mesma estrutura desde a base, desde a adolescência, da criança, até a questão adulta, de toda a infraestrutura que o Estado fornece? Aí vamos mudar um pouquinho também. Nós temos a PEC 171, que é de reduzir a maioridade penal de 18 passar para 16 anos. Será que isso vai ajudar na questão da criminalidade? Será que isso vai diminuir a criminalidade? Ou será que nós vamos ver cada vez mais traficantes pegando ainda mais menores para poder trabalhar no tráfico? Entendi. Então nós temos que começar a ver isso. O problema que eu vejo hoje do sistema prisional são as prisões desenfreadas. Nós temos o artigo 319 do Código de Processo Penal. E esse artigo ele prevê várias outras questões cautelares diversas da prisão. Olha, fiança, monitoração eletrônica. Nós estamos sabendo que o Brasil vive uma crise assim enorme. Pagamentos atrasados de funcionários públicos, etc. Sabe quanto que custa uma tornozeleira eletrônica mensal? Em torno de R$250. O custo de um detento pode chegar a 3.300. E pasmem, nós temos quase 50%, eu não sei da última estatística, mas a última que eu vi era quase 50% de presos provisórios no sistema prisional. Ou seja, aqueles presos que sequer possuíam uma sentença condenatória. Eles estavam presos ali, enjaulados, sem expectativa nenhuma de voltar à sociedade como cidadão de bem. Então nós temos que verificar, será que essas pessoas que estão presas ali, elas vão voltar melhor? Porque nós temos que pensar lá na frente, não pensar no agora. Sim. A população é uma questão paliativa. Vamos colocar esse infrator atrás das grades, porque durante X anos ele vai ficar ali, nós vamos ficar livre dele. Entendi. Mas será que isso, quando ele voltar, será que ele vai voltar pior? Será que essa reincidência daquele detento, daquele recluso, será que isso não vai ser mais agravante ainda para a sociedade? Então esse é o ponto que nós temos que começar a ver. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.